Eu quero, por favor, que você abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, versículo de número 46. Irmãos, você sabe que no tempo de Jesus, as pessoas não andavam com Bíblia na mão. Até porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. E o Velho Testamento era escrito em rolos. Ninguém andava com rolo para cima e para baixo. Abram aí em Gênesis capítulo tal. Não existia isso. Então, o dirigente da igreja e tinha a pessoa que era o guarda-livros. Por isso, quando Jesus disse assim para o guarda-livros lá, traga o livro de Isaías para mim. Ele trouxe o livro de Isaías e Jesus, que era um mestre, ele então abriu e falou aquela passagem assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Né? Falou aquilo lá. Depois, posteriormente, Lucas registrou isso no seu evangelho. A Bíblia, você sabe que ela foi impressa tempos depois, mas hoje nós temos a facilidade de andar com ela em nossas mãos, não é verdade? Temos a facilidade de trazê-la na igreja. Muitas pessoas não trazem ela aí fisicamente, mas trazem aí no celular, online, né? Mas é bom a gente acompanhar a leitura da palavra de Deus. Eu quero que você abra aí comigo então em Lucas capítulo 1, versículo 46. Você sabe que Lucas, ele era muito íntimo do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele não viveu no tempo de Jesus. Não viveu. Mas o apóstolo São Paulo foi alguém que se dedicou inteiramente à obra de Deus. Foi um pesquisador. Foi um homem que recebeu grandes revelações diretamente do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor o escolheu para aquele propósito, para aquela finalidade. E Lucas, por ser um médico, ele escreveu o evangelho dele com maiores detalhes do que os outros evangelistas. Mateus, que era um coletor de impostos, João, que era um pescador, e Marcos, que também tinha uma profissão semelhante. Mas aquele que tinha um estudo mais avançado, então ele mesmo fala que ele procurou minuciosamente escrever a respeito das coisas que aconteceram. E esse escrever minuciosamente, porque ele também não viveu na época do Senhor Jesus. Não viveu na época. Foi no primeiro século, mas não foi na época do Senhor Jesus. Então, o que Lucas fez? Ele procurou fontes confiáveis, pessoas que andaram com Jesus. E ele então pôde ouvir essas pessoas narrar para ele os fatos, e ele então pôde escrever minuciosamente, com maiores detalhes. E assim também, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, também ele escreveu assim com bastante detalhes, né? Foi usado tremendamente por Deus para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Mas aqui, no capítulo 1, versículo 46, ele fala da anunciação. Quando o anjo Gabriel, ele vem com uma mensagem da parte de Deus, e essa mensagem tinha uma pessoa específica para recebê-la. Não era uma mensagem para a coletividade, não era uma mensagem para toda a sinagoga, não era uma mensagem para toda a igreja, para o templo, melhor dizendo. A igreja não existia ainda, existia no plano celestial, não no terreno. Então, ele escreve a visita do anjo até Maria, né? O anjo fala para ela a respeito de tudo que vai acontecer com ela, né? Tudo que vai acontecer com ela. E ela, quando ouve então a mensagem do anjo, ela é uma mulher muito temente a Deus, uma mulher que ela não tinha em seu coração dúvida nenhuma a respeito da fé e da confiança que ela tinha em Deus. Por isso ela foi, no meio de tantas mulheres, ela foi verdadeiramente uma agraciada de Deus, foi uma agraciada de Deus, né? Agraciada de Deus, ela foi escolhida por Deus para que no ventre dela, então, fosse gerado o Filho de Deus, que teve e que veio para se fazer homem, para se identificar com o homem,
para ser semelhante ao homem. Depois que ela recebe essa mensagem, ela então inicia-se um cântico. No capítulo 1, versículo 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Iniciou-se aí o canto dela, um canto de agradecimento e de engrandecimento ao nome do Senhor. Maria, ela é uma mulher bendita entre as demais? Sim, é uma mulher bendita entre as... Quantas outras Marias existiam naquela época, e ela foi a escolhida por Deus, né? Então, realmente, ela é bendita entre as mulheres, né? E foi aí, então, irmão, que quando ela recebeu essa mensagem, ela começou, então, a engrandecer ao Senhor. Foi daí que surgiu aquela composição que diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Errei a letra, né? Errei, não errei? Não, errei? Então cantei fora do tom. Ou errei, eu cantei fora do tom. Bem, mas o importante, irmão, foi a atitude dela após ela ter recebido uma promessa da parte de Deus. E não foi imediatamente ao receber aquela promessa do anjo que ela ficou grávida, né? Passaram-se alguns dias, né? Um período de tempo, e ela começou então a perceber a mudança no seu organismo. Começou a perceber que um novo ser estava dentro dela. E aquele novo ser era uma promessa de Deus, não para uma única pessoa, mas para o mundo inteiro. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Irmão, qual é que é a nossa atitude? E o que é que Deus espera de nós quando nós temos da parte dele uma resposta às nossas orações? Ou quando ele nos escolhe para alguma coisa que nós não pedimos para ser? Porque Maria, ela jamais, penso eu, que ela jamais disse assim: Senhor Deus, eu quero ser a mãe do teu filho. Jamais pediu isso. Ela não falou isso com o Senhor. Ela disse: Senhor Deus, gera o teu filho em mim, o Salvador do mundo. Nunca. Então ela foi escolhida para algo que ela não pediu a Deus. E aquilo veio como uma bênção tremenda na vida dela. E consequentemente, a partir dela, uma bênção tremenda para toda a humanidade. O que ela teve? Qual foi a atitude dela? E o que é que Deus espera de nós quando Deus nos responde às nossas orações, ou quando Ele nos beneficia com alguma coisa, quando Ele derrama algo sobre a nossa vida? O que é que Ele espera de nós? Ele espera que também tenhamos a atitude de engrandecimento ao nome do Senhor. O profeta disse o seguinte: eu quero trazer aqui na minha cabeça, eu quero trazer aqui na minha mente coisas boas, coisas que me dão esperança. Coisas que me dão esperança. Eu não quero trazer na minha cabeça pensamentos negativos, pensamentos que com eles eu levanto uma enorme barreira entre mim e o meu futuro, entre mim e o meu amanhã. Eu quero pensar coisas boas, eu quero pensar da mesma forma que Deus pensa para mim, que Deus pensa para a igreja. Você acha que Deus tem pensamentos ruins a seu respeito? Você acha que Deus, porventura, Ele pensa algum mal para produzir na tua vida, para provocar na tua vida? Não, de forma alguma. Deus tem bons pensamentos a teu respeito. Deus tem bom pensamento para você como uma pessoa individual, Deus tem pensamentos bons para você com respeito à sua família, e Deus tem pensamentos bons para todos nós como igreja.
como igreja. E Deus tem pensamentos bons para toda a humanidade, para todos os homens. O mal, ele não tem fonte e direcionamento de Deus. Irmãos, o salmista Davi, ele no Salmo de número 7, no Salmo de número 30, ele tem ali 7 motivos, ele expõe nesse Salmo para agradecer ao Senhor. 7 motivos. Eu quero expor aqui para vocês, se eu conseguir falar dos 7, se não, alguns pelo menos quero falar. Razões para agradecer. Razões para agradecer. No Salmo, aqui, no verso 1, está escrito assim, do Salmo de número 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi, ele está agradecendo a Deus. Você sabe, irmãos, que na nossa vida, às vezes, ela é assim, ó, altos e baixos. Altos e baixos, altos e baixos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele quer dar estabilidade para a nossa vida. Estabilidade. Ele quer trazer segurança para a nossa vida. Davi, ele fala que ele estava agradecendo a Deus, reconhecendo que a situação dele tinha sido terrível. Ele pediu, ele agradeceu a Deus porque Deus o reergueu, quer dizer, ele caiu num dado momento. Ele estava numa posição e num dado momento da sua vida ele caiu. E ao cair, ele buscou refúgio no Senhor e naquele momento ele sentiu Deus reerguê-lo novamente. E Deus o reergueu para que os inimigos dele não viessem a se vangloriar ou a humilhá-lo, não viessem a pisar sobre ele, não viessem a escorraçá-lo. Olha, irmão, você lembra aquela passagem onde o Senhor Jesus Cristo diz assim: poxa vida, nós somos o sal da terra. O sal é aquilo que mantém o sabor, é aquilo que não deixa, é conservante, conserva, dá sabor e conserva. Mas ele disse assim: olha, se o sal tornar-se insípido, para que serve? Para que serve? Não serve para mais nada. Então quer dizer que há a possibilidade de uma pessoa que é escolhida para ser o sal, para salgar, para conservar, para ser um conservador, para conservar, a possibilidade dessa pessoa se deteriorar, desse sal tornar-se um sal insípido. Se o Senhor nos fez o sal da terra, e nós perdemos essa capacidade de conservar, de salgar, de temperar, para que serve? Infelizmente, irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse assim, Ele falou: é inevitável que venham os escândalos, é inevitável. Mas Ele chama a atenção e diz: ai daquele, olha que coisa séria, ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele que provocaram o escândalo e fazer pessoas tropeçarem, meus pequeninos tropeçarem. Ai daquele. Então, Davi, ele estava numa situação assim, irmão, nessa situação,
mas ele recorreu ao Senhor, e ele, ao recorrer ao Senhor, o Senhor o reergueu novamente para que os inimigos dele não criticassem, não zombassem e não tivessem poder e capacidade de humilhá-lo, de envergonhá-lo. No Salmo de número 40, versículo 2, o mesmo Davi diz o seguinte: ele me tirou de um poço de destruição. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Amém? E o que ele fez? Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. E firmou-me no local espaçoso, no local seguro. Amém, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. A Bíblia fala assim, olha aqui, não se vanglorie diante de Deus. A Bíblia fala o seguinte, a Bíblia diz para nós não nos exaltarmos perante o Senhor. A Bíblia fala assim, que é para nós nos humilharmos perante o Senhor, para que Ele, ao seu tempo, venha a nos exaltar. Quando Davi errou, quando Davi pecou, quando ele cometeu atrocidades terríveis, e Natã foi anunciar a ele, dizendo: você pensa que está escondido tudo aquilo que você fez? Você pensa que você camuflou tudo aquilo que você fez? Você pensa? Deus sabe, e ele me mandou vir te dizer isso aqui. Então declarou diante de Davi tudo o que ele havia feito. E disse algo para ele assim: o que você vai escolher? Você vai escolher que Deus entregue você nas mãos dos homens para que eles te humilhem? Ou você vai querer ser humilhado por Deus? Ele disse: não, eu vou escolher ser humilhado por Deus, porque os homens, eles não têm misericórdia. Os homens, eles não têm misericórdia. E Davi, irmão, ele experimentou a misericórdia de Deus, porque ele confessou o pecado dele. No Salmo de número 51, ele fala com Deus, ali ele expõe toda a situação dele, e ele diz para o Senhor: Senhor, não retire de mim a alegria da tua salvação. Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Irmão, não existe em absoluto, não existe absolutamente nada nesse mundo, nada nesse mundo que venha se comparar com a alegria promovida em nossa alma, a cura da nossa alma, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo perdão e purificação dos nossos pecados. E não existe nada que produza uma paz tal qual. Não existe nada melhor do que a companhia do Espírito Santo de Deus. Não existe nada que se compare. Nada. E Davi então ele chora amargamente diante de Deus pelo erro que ele cometeu. E ele fica diante de Deus chorando e orando, até ele sentir que a oração dele foi ouvida diante de Deus, até ele sentir paz com Deus, até ele sentir o pecado dele sendo perdoado, até ele sentir a presença da graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Qual é outra razão para nós agradecermos a Deus? Ele fala aqui no versículo de número 2: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Amado, é tão bom quando nós somos curados pelo Senhor, não é verdade? Quando nós recebemos a cura divina, é uma coisa maravilhosa. Deus fazer algo por nós que nós sabemos que o homem não pode fazer.
que nós sabemos que a medicina não pode fazer, que nós sabemos que remédio algum pode fazer, que nós sabemos que tratamento algum pode fazer, Deus fazerá algo por nós. No Salmo 103, versículo de número 3, o salmista disse o seguinte assim: é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades e que perdoa todas as nossas iniquidades. É o Senhor quem sara todas as nossas enfermidades e que perdoa todas as nossas iniquidades. Ora, se a doença física nos atinge o corpo, a doença espiritual atinge a nossa mente e atinge a nossa alma. Atinge. Muitas pessoas, e eu posso mostrar isso para você, qual foi dos 12 escolhidos por Deus que foram curados de alguma enfermidade? Tinha algum paralítico no meio deles? Tinha algum cego no meio deles? Tinha algum surdo, algum mudo? Tinha algum leproso? Não tinha nenhum tinha enfermidade física, nenhum deles tinha enfermidade física. Mas todos eles tinham uma doença na alma. Todos eles, assim como toda a humanidade tem, todos pecaram e todos estão com a enfermidade do pecado em suas vidas, e o salário do pecado é a morte. É a morte. Quem é que vai me curar dos meus pecados? Quem é que vai sarar as enfermidades da minha alma? Quem é que vai sarar a doença do meu ser? Daquilo que você não pode ver, daquilo que ninguém pode ver, mas que existe na vida de cada ser humano. Mas se existe isso na vida de cada ser humano, existe também um único que tem o antídoto contra isso, um único que pode nos sarar, que pode nos curar, que pode nos perdoar, que pode nos lavar e que pode nos tornar santos diante do Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidade é pecado. Pecado é você errar o alvo. Pecado é aquilo que se coloca entre você e Deus e corta o seu contato, corta a sua comunhão, corta a sua oração, ela não passa, não sobe, não vai, você não tem contato com o Senhor, não tem. Então, a pessoa pode estar muito bem fisicamente, muito bem fisicamente, muito bem fisicamente. Ele pode treinar, ele pode correr, ele pode fazer academia, ele pode ter corpo totalmente são. Mas, irmão, só na academia do Senhor Jesus Cristo eliminará o pecado da alma do homem, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, você se lembra daquele jovem, não sei a idade que ele tinha, mas eu quero crer que seja, era adulto já, né? Aquele homem que era o maioral dos cobradores de impostos, aquele que queria ver Jesus, ele tinha alguma doença? Não tinha doença. Zaqueu não tinha doença, tanto que ele saiu para ver Jesus, ele até correu, subiu lá no sicômoro, né, na figueira brava, e ficou lá em cima esperando Jesus, mas ele tinha algo dentro dele que ele sabia que não era normal, que não estava legal. Ele sabia que havia um incômodo na alma dele, ele sabia que havia algo, e esse algo não dava a ele a confiança devida em Deus. Eu tenho certeza que aquele homem clamava por Deus, falava com Deus, buscava a Deus, mas ele não tinha contato, e isso era aparente na vida dele, era certo, melhor dizendo, na vida dele, ele tinha essa convicção. Mas isso mudou. Quando mudou? Mudou quando Jesus falou: desce daí que hoje eu vou lá para a tua casa. Mudou quando Jesus entrou lá e com a palavra dele, a palavra pregada, a palavra anunciada, houve uma conversão. E a conversão é uma mudança. Então houve uma mudança na vida de Zaqueu. Houve uma cura. Tanto que Jesus depois disse assim: esse também aí
era um filho de Abraão. E o que falar daquele menino, aquele jovem, menino é uma maneira de falar. Ele chega diante do Senhor e fala para o Senhor: qual é o bem que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele era enfermo ou não era? Ele era doente ou não é? Ele mesmo disse que ele guardava toda a lei, mas ele ainda não tinha convicção. Não tinha convicção. Ele ainda era enfermo. E ele ainda continuava doente e continuou doente, porque o remédio que foi lhe oferecido, ele não quis aceitar. Não quis aplicar na vida. Não quis aplicar. Então agradecer ao Senhor, porque nós fomos sarados pelo Senhor. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu curaste, tu me saraste. Amém? Glória a Deus. Razões para agradecer ao Senhor. Salvaste a minha alma. Aqui no verso 3, ele diz assim: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Isso aconteceu com Davi, é ele que está falando aqui, aconteceu com ele. Mas eu quero usar uma outra pessoa, falar de uma outra pessoa. Quem de nós pode garantir? Quem de nós pode garantir? Se nós não tivéssemos entregado a vida para o Senhor, estaríamos aqui hoje. Quem é que pode garantir? Quem é que pode garantir, irmão? Quem é que pode garantir que se nós não tivéssemos entregado a nossa vida ao Senhor, estaríamos aqui nessa noite? Você sabe, irmãos, geralmente a gente começa diante de Deus com muita simplicidade, com muita humildade. Numa busca permanente do Senhor, de buscar manter aquela comunhão com o Senhor. E a gente começa muito bem, e a gente está olhando lá na frente, está vendo lá na frente. A gente tem uma visão, a gente tem um alvo. E nós vamos em frente, vamos em busca desse alvo. E a gente, logicamente, a gente nunca vai conseguir nada sozinho quando você depende do Senhor. E quando você depende do Senhor, toda a glória pertence a Ele, para que você não venha se vangloriar. Para que o homem não venha se vangloriar, porque Deus não aceita. Ele é Deus. É Ele o Senhor. É Ele o onipotente. É Ele o onipresente. É Ele o onisciente. É Ele. Então, às vezes a gente começa tão bem. Como começou bem o rei Ezequias. Olha, o rei Ezequias começou bem, humilde, buscando orientação para cada detalhe, para cada coisa que ele ia fazer. Ele buscava a orientação de Deus, ele buscava as orientações do Senhor em cada detalhe. Vou dizer uma coisa para você, irmão, a gente não pode dizer assim, que tem determinadas coisas na nossa vida que Deus não está nem aí, que Deus, você se vira, você... Não, Deus, Ele quer participar da nossa vida. Na verdade, o apóstolo São Paulo diz assim: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, Deus, Ele quer viver em você. Ele quer que você compartilhe com Ele cada momento da sua vida, cada momento, porque Ele quer cuidar de você. Ele quer... Olha, eu vejo muitas mães, não é uma nem duas não, muitas mães, que os filhos já se casaram, já tem netos, né? Os filhos já têm filhos e tal, mas a mãe sempre trata aquela filha ou aquele filho com toda a proteção. Sempre
sempre trata, sempre trata, sempre trata, com toda a proteção, com todo o cuidado. Deus, amado, Ele quer tratar conosco assim. Nós nunca vamos ser maduros o suficiente para marchar na vida espiritual com as nossas próprias pernas, sem precisar de Deus. Não existe isso, não existe. Mas infelizmente, muitas pessoas, elas caem nisso. Elas começam a andar com o Senhor, as bênçãos emanam dos céus para a vida dessa pessoa, e às vezes quando ela está em pleno desenvolvimento, né, aí ela chega numa certa altura da vida, que ela não quer mais a companhia do Senhor, ela acha que ela vai fazer sozinha, ela vai aguentar o tacho e tudo bem. Tudo. O rei Ezequias chegou um certo momento na vida dele, irmão, certo momento, que ele não buscava mais o Senhor. Ele tinha conquistado terras, territórios, e tudo ia bem no reino dele, tudo ia maravilhosamente bem no reino dele, tudo. Mas chegou um momento na vida, né, por ir tudo bem, ele se distanciou do Senhor. Olha o que eu vou dizer para você, irmão, presta atenção. Deus, Ele é tremendamente sábio, e às vezes nós não entendemos o amor de Deus, porque às vezes a gente acha que Deus não está respondendo a nossa oração de maneira significativa ou suficiente. Achamos assim. Nós não entendemos o amor de Deus. Deus, Ele tem tanto amor por nós, tanto amor por nós, tanto amor por nós, e por não querer nos perder, Ele não dá tudo que nós queremos. Ele não dá tudo, porque Ele conhece intimamente o nosso ser, e Ele percebe, se Ele dar tudo para você, se Ele dar tudo, e Ele tem poder para fazer isso, se Ele der tudo para você, Ele sabe que você vai virar as costas para Ele. Ezequias, ele alcançou tudo que ele queria da parte de Deus, tudo. E qual foi a atitude dele? A atitude dele não foi a atitude de engrandecer o Senhor, de agradecer ao Senhor pelas conquistas que o Senhor Deus lhe havia dado. Você se lembra de Gideão? Gideão, ele tinha 33 mil homens para guerrear a mando do Senhor. E esses 33 homens eram insignificantes diante da multidão de soldados contrários, insignificante. Mas mesmo assim Deus falou para ele: não, Senhor, eu não vou dar vitória para você com 33 mil soldados. Sabe por que não vou? Para que você não venha pensar que foi o teu braço forte que conquistou a vitória. Faça isso. No final, irmão, ficou 300 homens. Se 33 mil era insignificante, imagine 300 homens. Mas Deus guerreou, Deus batalhou para eles. Deus guerreou por eles. Ele com 300 homens destruiu, derrotou um exército muito maior. Ezequias, depois de ter conquistado muitas coisas, qual foi a atitude dele? Que foi que ele fez? Ele se esqueceu do Senhor. Olha aqui, meu irmão, Deus conhece o teu coração, Deus sabe do teu limite, Deus sabe até que ponto você vai ser fiel a Ele. E mesmo sabendo que você poderá ser infiel a Ele, Ele jamais deixa de ser fiel para você, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas a partir do momento em que você vai entendendo a capacidade, o plano, o propósito de Deus, então Deus vai acrescentando algo em sua vida. A hora que você começar a compreender como é a maneira de Deus agir, como é que Deus faz, Ele não vai entregar tudo para você. Não vai. E muitas vezes, aquilo que Ele dá,
Ele permite que venha uma certa aflição sobre a tua vida. E por que Ele permite que venha uma certa aflição na tua vida? Para você não se esquecer que foi Ele que te deu, e para que você continue buscando-o de maneira preciosa, grandiosa e gloriosa. Eu vou lhe perguntar uma coisa: quando está tudo magnificamente bem na sua vida, magnificamente bem na sua vida? Ou quando as coisas se revoltam completamente, o que é que faz você buscar mais ao Senhor? O que é que faz você buscar mais ao Senhor? Quando está tudo maravilhoso e você quer pular lá naquele negócio lá, como é que chama aquele elástico lá, como é que chama? O pessoal, esses doideiros aí, vai lá pular no canyon lá, aquelas coisas lá. Vai lá arriscar a vida lá. Como é que chama? Vou falar aí. Se tem aí. Outras tantas coisas, irmão. Pessoa, a maior esbaldação. Que maravilha. O Senhor fala assim: você quer saber uma coisa, meu filho? Você está criando muita asa, está esquecendo de mim, está esquecendo da minha casa. Eu vou dar uma roxa em você, tá bom? Vou te dar um aperto. Vou te dar um aperto. E aí ele te torce. Ele te dá um aperto realmente. E qual vai ser a sua atitude? Na presença dele. Vai correndo para a presença dele. Vai lá falar com ele. Vai conversar com ele. Vai voltar àquela intimidade, aquela amizade. E essa intimidade, essa amizade, infelizmente, às vezes, a aflição é que nos leva a ter com o Senhor. É a aflição que nos leva a ter com o Senhor. Então, irmão, o rei Ezequias, ele esqueceu-se do Senhor. E ele estava a ponto de ir para a sepultura. A ponto de ir para a sepultura. Ele havia até esquecido do profeta mentor dele, que era Isaías. Isaías fazia muito tempo que não era chamado pelo rei Ezequias. Muito tempo. E ele também não foi chamado agora não. Não foi chamado agora não. Mas eu tenho certeza que Ezequias questionava a Deus: o que é que está acontecendo comigo? Por que aconteceu isso? Uma enfermidade no pé, não posso mais andar, estou sobre uma cama. O que é que aconteceu comigo? Por que aconteceu isso comigo? Eu vou falar para você porque aconteceu isso com você. Eu vou contar para você por que aconteceu isso para você. Você se esqueceu do Senhor. Você pegou um rumo diferente daquilo que o Senhor apontou para você. Aí Deus fala para Isaías: Isaías, vai lá falar com o meu servo Ezequias. Ele está questionando, vai lá falar, quero que você vá lá falar com ele. Isaías chega lá e fala para ele: majestade, eu vim aqui para dizer a ti, majestade, que o meu Senhor, o meu Deus, permitiu que eu viesse aqui, e com a sua permissão, eu quero lhe dirigir algumas palavras que o Senhor me revelou para dizer para ti. Ele não falou nada disso, não. Ele disse: escuta aqui, sabe o leito que você está deitado aí? Você não vai descer daí, você vai morrer nessa situação aí. Era o caminho que Ezequias havia escolhido, irmão. Ele se afastou do Senhor e o tempo de vida dele havia sido encurtado, porque ele estava no caminho dele próprio. Ele não estava no caminho do Senhor. No caminho do Senhor a nossa vida ela é prolongada. No caminho do Senhor a nossa vida ela é prolongada. Prolongada. No caminho do Senhor a nossa vida é prolongada. O que aconteceu? Isaías foi embora. Foi esse o recado? Então é esse o recado. Tchau e bênção. É esse o recado. Aí, isso provocou o que, irmão? Provocou no coração de Ezequias uma aflição tamanha, que o levou a pedir perdão para o Senhor.
E ele caiu num pranto terrível, porque ele estava condenado a morrer naquela cama, e não ia demorar muito não. Mas ele se arrepende, O arrependimento é uma bênção para aquele que o pratica, é uma bênção. Sabe por quê? Porque a vida da humanidade está nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor, Ele vai me levar até o dia que Ele quiser no caminho dEle. Mas, se eu estiver em meus próprios caminhos, no meu próprio andar, no meu próprio caminhar, no meu próprio plantar, eu também vou colher aquilo que está no meu próprio caminho. Mas só que quem é dono da vida é o Senhor. Ele é dono da vida. Tanto que Ele é o dono da vida, que quando Ezequias chorou amargamente lá, né, Deus falou para Isaías: volta lá, Isaías. Olha, irmão, a atitude de um homem pode mudar o destino dele. A atitude de um homem pode mudar o seu destino. Pode mudar o seu destino. Da morte ele pode ir para a vida. Fala para ele lá. Fala para que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele, eu vi a oração dele. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Amém? Então, então aqui no versículo de número 3, né? O Davi fala para o Senhor: Tu salvaste a minha alma, Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova. Aleluia. Amém. 4. Preservaste-me a vida. No versículo de número 3, está escrito assim, parte B do versículo: devolveste-me a vida. Devolveste-me a vida. Olha, Naim era uma cidade distante de Jerusalém, não era muito perto. E essa cidade de Naim, ela estava comovida com a morte de um rapaz de aproximadamente 20 anos de idade. Esse rapaz era o sustentador da casa, porque a sua mãe, ela era viúva. O marido havia morrido há algum tempo, e esse rapaz com 20 anos era quem sustentava o lar. E infelizmente, esse rapaz foi acometido aí por uma situação e que o levou à morte. Nosso Senhor, amado, olha aqui, nosso Senhor, Ele nunca dava um passo em vão. Quando Paulo fala que é para remir o tempo, é sobre isso que ele está falando, né? O Senhor não dava passos em vão. O Senhor não ia de um lugar para outro sem propósito, sem objetivo, não ia. Ele até falou certa vez assim, ó: me convém ir para outros lugares, outras aldeias, para que eu possa anunciar também a eles o reino dos céus. Então, ele era alguém que não parava, ele andava pregando a palavra, ele andava anunciando a palavra, ele andava curando as pessoas, pregando o evangelho. E nesse dia ele estava indo para a cidade de Naim, porque tinha uma grande obra para ser feita naquela cidade, e isso iria iniciar através de uma grande realização que o Senhor haveria de fazer. A Bíblia não fala se o Senhor outrora já esteve naquela cidade, não fala nada, mas eu creio que não. Porque às vezes, irmão, a obra numa cidade, ela é feita às vezes pelo testemunho de uma única pessoa. Você se lembra do endemoniado gadareno? Nosso Senhor foi impedido de entrar em Gadar. Consequentemente, ele foi impedido de anunciar o evangelho para aquela cidade. Ele libertou aquele endemoniado queria seguir o Senhor. O Senhor disse: não, vá para a tua casa e anuncia aos teus. Com grande misericórdia Deus teve de ti, com grande misericórdia.
E ele foi para a casa dele, e era inegável o testemunho daquele homem, porque aquele homem era conhecido em toda a cidade como louco, como uma pessoa doida, como alguém que vivia nu, como alguém que fazia do cemitério a sua residência, como alguém que muitas vezes fora preso, e a fama dele correu na cidade e todo mundo conhecia o morador do cemitério, todo mundo conhecia o endemoniado gadareno. E o Senhor liberta esse homem, e por ele ser proibido de entrar na cidade, então ele disse para o endemoniado que queria andar atrás dele a partir daquele momento, o ex-endemoniado: vá lá para a tua casa, anuncia os teus. Irmão, o testemunho daquele homem era irrefutável. Irrefutável. Todo mundo sabia. Esse homem evangelizou a cidade. Esse homem evangelizou a cidade. Nosso Senhor, quando ele está indo para Naim, o cemitério não ficava dentro da cidade, mas do lado de fora. Vinha uma turma trazendo um menino morto no esquife, num caixão. Num caixão. Quando o Senhor se aproxima ali, o Senhor, ele vai falar com a mãe. Vai falar com a mãe. Parece uma pergunta para nós sem sentido, talvez por causa da tradição. Não chores, mulher. Mas como é que eu não vou chorar? Estou indo sepultar o meu filho, para mim não chorar? Uai, né? Não chores. Nós não sabemos no original como é que foi essa expressão, o que na verdade essa palavra queria dizer, não sabemos, né? Mas eu creio que na palavra que o Senhor Jesus Cristo transmitiu a ela, estava trazendo uma palavra de conforto, de consolo e uma palavra de esperança. De esperança. Parou ali o enterro. A Bíblia fala, irmão, que ele mandou o morto se levantar, pegou na mão do morto, o morto abriu os olhos, um rapazão de 20 anos. Igual o nosso irmão ali, mais ou menos. Elogiei agora, hein? Quem tem 20 anos aqui? Pedro, você tem 20 anos de igreja. Não, você tem mais, tem 40, né? Quem tem 20 anos aqui? Não tem ninguém que 20 anos? Orlando? Orlando. Você tem 20 anos? Então, um rapaz de 20 anos de idade, né? 20 anos de idade. O Senhor o toma pela mão, a Bíblia fala que o rapaz se levantou, o salmista Davi diz assim: tu devolveste-me a vida. Ressuscitou o rapaz, pegou ele pela mão e entregou para a mãe dele. Amém, irmão? Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Imagine você o alvoroço que aconteceu naquela cidade. Todo mundo saindo, levando o esquife, todo mundo acompanhando, porque as cidades não eram cidades populosas, não eram, eram aldeias, todo mundo se conhecia, né? E agora todo mundo entrando com o menino na frente vivo. E veja essa cena, irmão, veja essa cena, veja isso, que coisa tremenda, que coisa grandiosa, que coisa gloriosa. Agora levando para o lado espiritual, de quem que nós vamos pôr? Vamos pôr o filho pródigo. O filho pródigo morreu espiritualmente, morreu, estava morto. Mas quando ele volta para casa, ele tem uma restauração, ele tem uma renovação. As coisas foram devolvidas a ele. Amém? Glória a Deus. Nós vamos... Eu tinha mais 3 aqui para falar, mas eu acho que nós vamos concluir com essa palavra aqui do Salmo 117, versículo de número 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Oferecerei sacrifício de gratidão e invocarei o seu nome. Amém? O que é que você pode oferecer ao Senhor
por todo o benefício que Ele te tem feito. O que é que você pode? O que é que você tem para oferecer ao Senhor que Ele não tenha? Que Ele precise daquilo que você tem. O que que você tem? Nada, 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 nada. Mas nós poderemos oferecer ao Senhor em espírito de gratidão, através de palavras de agradecimento e glorificação ao nome dEle. Por tudo quanto Ele tem nos feito, por tudo quanto Ele tem realizado na nossa vida. Traga à sua memória as coisas boas que Ele fez por você e que Ele está fazendo. Porque se você não tiver um coração grato agrada ao Senhor. Mas um coração reclamão, um coração que só murmura, que só reclama, olha, vai ser difícil convencer o Senhor de te abençoar, hein? Amém? Não reclame, engrandeça a Deus.